dar continuidade no momento de consagração de bens e vidas com o testemunho da nossa irmã Cileia, que vai trazer aqui uma palavra para nós e que possamos ser edificados para a glória de Deus e também termos o privilégio de ouvir essa irmã querida e preciosa. Vamos orar pela irmã Cileia? Põe as mãos sobre ela. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade do testemunho que testifica as maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um dos teus servos e servas. Abençoe a tua serva, irmã Cileia, que tem sido nesta igreja, Deus, uma bênção com a sua família, e eu não tenho a menor dúvida do quanto o Senhor já fez, continua fazendo e o fará na vida desta irmã, ganhando muitas pessoas para Cristo Jesus. Que ela seja a boca do Senhor agora neste momento e que possamos ser edificados com o seu precioso testemunho em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, minha irmã. Deus te abençoe, tá bom? A paz do Senhor, irmãos. Eu vou ler um texto das Sagradas Escrituras, que eu quero falar sobre a oração, resposta de oração. É 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Importante essa parte aqui, irmãos, segundo a sua vontade. Às vezes a nossa vontade não é a vontade do Senhor. E às vezes a gente pede uma coisa, não recebi. Às vezes não foi a vontade do Senhor. Então tem que ser segundo a vontade do Senhor. E o Senhor sempre, pela misericórdia dele, ele tem nos respondido, né? Deus é bom. Eu nasci, irmãos, num lar cristão. Até meus 5 anos de idade, minha mãe frequentava a igreja Assembleia de Deus. Após os 5 anos de idade, minha mãe mudou de igreja, foi para uma igreja nova que estava surgindo na época, chamada Obra da Restauração. E ali, a partir dos meus 5 anos de idade, eu fiquei nessa igreja até agora, 2022. E com 7 anos de idade, houve um acontecimento naquela igreja lá no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, né? E eu estava no Rio de Janeiro. Com 7 anos, nessa igreja, surgiu um problema lá e teve umas divisões. E minha mãe seguiu uma linha daquela divisão, mas a doutrina era a mesma. Me casei com 18 anos com um rapaz aqui de São Paulo, porque a igreja do Rio de Janeiro e a igreja de São Paulo eram irmãs. O pastor de lá era irmão do pastor daqui. Então, a gente fazia assim, visitava São Paulo visitava o Rio de Janeiro. E nisso, Deus preparou esse rapaz, chamado Luiz Nogueira, acho que muita gente aqui conheceu, e me casei com ele com 18 anos. E vim morar aqui. Nasceu meus filhos todos aqui, cresceram nessa igreja, e foi uma bênção para mim. Todo o tempo que eu vivi lá foi maravilhoso. Eu amava estar lá. Eu sempre estive na igreja. Criei meus filhos lá. Priscila casou com um rapaz da igreja. O Áquila, meu filho, casou com uma moça da igreja. A Abigail, minha filha, casou com um rapaz da igreja, dessa igreja. Só a Eva que casou com o Levi, que não era dessa igreja, né? Mas era cristão também. E aí, irmãos, nessa igreja havia muitos eventos. A gente visitava várias igrejas da mesma, não de outras. A mesma igreja visitava outra igreja no Espírito Santo, visitava em Minas Gerais, visitava no Rio de Janeiro. E aí houve uma convocação para a gente visitar a igreja de Rondônia. Rondônia é longe. E a igreja fretava ônibus e ia em peso, sabe? E a minha família queríamos ir, mas a gente queria ir de van, alugar uma van para ir, eu, meu marido, meus 4 filhos, minha mãe
E foi também Micaías e Miqueias, que é 2 rapazes, que um deles casou com a minha filha. Mas na época não era. Mas aí, para ir para fazer essa viagem para Rondônia, meu marido ia ter que pagar tudo, a despesa, valor alto, né? Contratar um motorista com a van dele, era uma besta na época, para levar a gente para Rondônia. E a gente... Aí o Luiz falou assim para mim: "Si, tem vários clientes que não estão pagando a mensalidade da contabilidade no Nogueira. Precisa pagar para a gente poder ter dinheiro para viajar." Falei assim: "Vamos orar." Aí eu convoquei as minhas filhas, né? Falei assim: "Vamos orar." Porque elas estavam todas querendo fazer essa viagem. E aí eu falei: "Vamos orar. Confiar em Deus." Aí começamos a orar. E orando mesmo, sabe? Pedindo ao Senhor para os clientes pagarem as mensalidades atrasadas. Logo em seguida, irmãos, e essa viagem tinha a data já para fazer. Logo em seguida, meu marido chega em casa e fala assim: "Si, os clientes que não estavam pagando já estão pagando." Falei: glória a Deus, Senhor Jesus, respondendo às nossas orações, né? Fizemos essa viagem, irmãos. Foi maravilhosa. Foram 15 dias a viagem. 3 dias para ir, ficamos lá, acho que 1 semana, 9 dias, não me lembro, e 3 dias para voltar. Foi uma viagem abençoada, protegida pelo Senhor. Aí que eu falo, Deus respondeu porque foi da vontade dele. Porque se ele não quisesse, não ia receber dinheiro e a gente não ia fazer a viagem, né? Então, a gente tem que entender a vontade do Senhor. Teve também outro acontecido, tinha um cidadão, isso tem mais de 25 anos, quase 30 anos. Mal encarado, ficava olhando lá para minha casa. Um dia perseguiu a Priscila vindo da escola. A Priscila estudava no Maria Disse. Ela tinha acho que uns 13 anos, por aí. Um sujeito muito esquisito, sabe? Onde eu morava, tinha poucas casas, não é como está hoje. E eu fiquei com medo desse homem, porque eu peguei ele no meu quintal, olhando para o terreno ao lado, assim, ó, reparando, tipo assim, como dá para mim entrar, não sei, né? Fiquei com medo, falei: "Ai, Senhor, tem misericórdia desse homem, uma cara de um homem mau, sabe?" Eu falei: "Jesus, esse homem não está com boa intenção, não." Chamei as meninas, vamos orar e ler o Salmo 91 todo dia. Irmãos, todo dia a gente orava e lia o Salmo 91. O homem desapareceu. Nunca mais eu vi esse homem na minha vida. E eu via ele sempre, ele passava na minha rua. Eu não sei nem onde que ele morava, mas ele passava na minha rua. E eu falei: "Senhor, graças te dou, porque o Senhor respondeu às orações." E tenho mais respostas de orações, mas eu não vou contar hoje, né? Só quero dizer para os irmãos assim, a gente recebe de Deus a salvação, que é um presente, né? Que foi de graça para nós, mas teve um alto preço. Jesus pagou. Essa conta alta, Jesus pagou. Foi pago. E ele ainda deu de graça para mim, para nós, a salvação. E ele ainda dá graça sobre graça todos os dias. Nós levantamos da cama pela graça. Estou respirando pela graça. Eu comi hoje, bebi água pela graça. Tudo é graça. E ainda assim, ele responde aos nossos desejos. "Ah, eu quero viajar, Senhor." Toma a viagem, vai. "Senhor, me livra disso aqui, Senhor." Livro sim. Além da bênção maior de todas, que é a salvação, ainda recebemos todos os dias graça, graça, graça. Vale a pena servir esse Deus. A melhor coisa que eu fiz da minha vida foi aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. E todos os irmãos que estão aqui acredito que já aceitaram. Quem não aceitou, que aceite Jesus, porque não compensa viver nesse mundo sem Deus. É perdido. Antes não tivesse nascido. Bom é servir a Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, viu?